Hablando sobre ai, chorava. Aqui, nesta noite ímpar e singular, quando estamos reunidos na presença do Senhor nosso Deus, para glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus, do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus que tem nos abençoado, cuidado de cada um de nós, guardando, livrando de todo o mal. Eu estou duplamente feliz por estar aqui de retorno a esta igreja. Estive aqui no mês de setembro, no Congresso das Irmãs, e agora neste trabalho da mocidade. Feliz por ver o cantor Ricardo, que está conosco esta noite, o cantor Marcos, que veio de Natal para estar conosco também, rever o pastor Juscelino, sua família, a Igreja do Senhor, o Santo Ministério e os demais irmãos que aqui se encontram. Parabenizar a juventude da igreja pela sua bonita farda, pelo hino que louvaram ao Senhor de maneira tão sublime e abençoada. Eu quero compartilhar com os irmãos o que está escrito no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Foi a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração esta noite. Por certo, ele tem algumas coisas para nos falar. Amém? Mateus capítulo 16, versículo de número 13 em diante. Mateus 16, versículo de número 13 em diante. Abra sua Bíblia, por gentileza, para nós compartilharmos este texto sagrado. Diz o texto assim: E indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizeis ser os povos o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, e há outros que dizem ser um dos profetas que retornou à vida. Mas Jesus lhe perguntou: mas e vós, quem dizeis que sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a certeza que todo crente precisa ter, que Ele é o Cristo. Não estamos precisando de outro Cristo, não precisamos de outro Evangelho, não precisamos de inovação, não precisamos de modismo. Nós temos o Evangelho genuíno, verdadeiro, cristocêntrico, que nasceu na cruz do Calvário para a redenção de todos aqueles que creem. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo com a missão de trazer as boas novas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trazer as boas novas era o projeto de Deus para a salvação de toda a humanidade. As pessoas caminhavam tateando sobre abismo, palmilhando em meio ao perigo da condenação, mas a Bíblia diz que Jesus veio para trazer salvação aos homens. 3 anos Jesus exercitou o seu ministério, 33 anos de vida, 3 anos de ministério. Jesus pregou a palavra de Deus, Jesus ensinou, Jesus mostrou as verdades do reino de Deus, Jesus revelou o caráter de Deus, Jesus mostrou aos homens quem era Deus, Jesus abriu as janelas do céu, as cortinas do céu, e saiu mostrando o Pai em toda a sua totalidade. Jesus fez questão de não
preservar nada para si, pois ele disse que tudo quanto ele sabia, ele o revelou aos seus discípulos, sem guardar absolutamente nada. Jesus trabalhou durante seus 3 anos de ministério incansavelmente. Jesus ministrou durante muitas horas. Jesus passou noites acordadas em vigília. Jesus caminhou por muitos quilômetros a pé. Jesus sentiu cansaço, sentiu sede, sentiu fome, mas na longa jornada ele não se exauriu, ele não se cansou no tocante de dizer desistir, ou até mesmo entregar-se ao cansaço, ao ponto de não ter uma palavra para quem lhe procurava ou clamava por ele. Jesus nunca esteve tão ocupado para não atender o pedido de um cego que ele gritava dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus nunca esteve tão atarefado para não levar em conta o pedido de uma mulher que gritava e dizia: oh, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Jesus nem ao menos se preocupou quando o seu colegiado queria que ele pegasse e mandasse a mulher se calar e ir embora, porque gritava, perturbava os ouvidos do discípulo. Mas antes ele disse: eu não fui enviado senão a casa perdida de Israel. Então a mulher achou uma brecha, jogou-se aos pés de Jesus e disse: eu aproveito ela. E de repente o que ela entende é que Jesus diz para ela, ele abre a porta com a mão e fecha com a outra. Ele diz: não é lícito tomar pão dos filhos, lançá-los cachorrinho. A mulher olha para ele e diz: sim, senhor, eu tenho um cachorrinho, eu não lanço o pão do meu filho para ele, eu não tiro o comer do meu filho e dou a ele, mas ele fica debaixo da mesa e toda migalha que cai ele apanha. Jesus olhou e disse: mulher, que grande fé é essa? Então seja feito contigo conforme tu deseja. Jesus nunca esteve cansado para atender o pedido de um pai que ele vinha descendo do monte e encontrou o pai. O pai disse: olha, roguei aos teus discípulos que ajudasse meu filho, pois vem um espírito sobre ele, joga sobre a água, joga sobre pedra, joga sobre espinho. Aí Jesus disse: ó geração incrédula e má, até quando estarei convosco? Terei que aguentá-los, traga teu filho aqui. A Bíblia diz que quando o pai pegou o menino para trazer a Jesus, o demônio o convulsionou, lançou ao chão. Jesus chegou de largo e disse: levante-se. E a Bíblia diz que o rosto do rapaz foi curado, sua pele foi curada, os demônios saíram, o nome do Senhor foi glorificado. Jesus nunca esteve tão ocupado para não atender, não ter tempo para ouvir ou tirar as dúvidas de alguém que ia ter de noite com ele. Jesus nunca esteve cansado para não parar num poço ao meio-dia, esperar uma mulher, dialogar com ela, falar com ela, revelar a ela, mostrar a verdade de Deus para ela. Jesus nunca esteve cansado em sua missão, mas agora Jesus precisava não só de uma maioria, precisava de alguém que entendesse a sua vinda ao mundo, que compreendesse o propósito de Deus, que entendesse a realidade que Deus queria. E Jesus começa já nos últimos dias de seu ministério esta preocupação em saber se alguém entendeu a mensagem, se alguém compreendeu o propósito, se alguém entendeu quem ele era. Se alguém o conhecia apenas como curandeiro, conhecia apenas como pregador, conhecia apenas como mestre, conhecia apenas como um bom ensinador, conhecia apenas como carpinteiro, conhecia apenas como filho de José, conhecia apenas como filho de Maria, conhecia apenas, ele queria saber se alguém conhecia ele pelo que verdadeiramente ele é, pela essência que ele é, pela verdade que ele é, pela vida que ele é, pelo caminho que ele é, pela porta que ele é, pela água que ele é, pelo pão da vida que ele é. Jesus queria saber se alguém conhecia. Propositalmente, Jesus leva seus discípulos para um determinado lugar que não podia ser em outro lugar. Ele os conduz para fora dos termos de Israel, para bem longe da multidão, para lhe inquirir uma pergunta que estava dentro dela, todo o contexto de sua vida, pregação e sacrifício salvífico. Jesus queria entender, Jesus queria saber se alguém podia compreender, mas Jesus não podia fazer tal pergunta em Jerusalém, em Nazaré, na Galileia,
em Samaria. Jesus tinha que tirar seus discípulos para uma região distante. Ele escolheu Cesareia de Filipe. Por que lá? Jesus estava tão famoso. Eu gosto de Jesus, porque Jesus é famoso. Jesus é famoso, Jesus é quem Ele é. Eu gosto de Jesus, Jesus é quem Ele é. Jesus é chique, é maravilhoso. Jesus é lindo, Jesus fala bem. Jesus tem palavra de vida eterna. Jesus tem coisas tremendas. Jesus é maravilhoso, é mais precioso que ouro, mais precioso que prata. Ele é mais brilhante do que as estrelas. Jesus é, sim, é o ar que respiramos. Jesus é a vida que temos. Jesus é a esperança que nos envolve. Jesus é o amor que nos preenche. Jesus é a graça que nos capacita. Jesus é o poder que nos leva a lutar. Jesus é as armas de nossa guerra. Jesus é conquistador de nossas vitórias. Jesus é razão da existência da igreja e fundamento dela. Ele está aqui. Eu já senti ele. Vamos para frente. Por que Cesareia de Filipe? Porque Jesus queria ausentar-se da multidão e ficar apenas com seu colegiado. Quem era o colegiado de Jesus? Os 12 discípulos, com ele 13 pessoas. E em Jerusalém não podia, porque a multidão que acompanhava Jesus era cerca de 25 mil pessoas diariamente. Quero ver pregador, quero ver de 5 metas ou de 4 estrelas reunir 5 mil pessoas diariamente, que nem meu Jesus de Nazaré. Quero ver português bem polido e falado dentro do seu vernáculo, atrair pessoas com uma apenas palavra que diz: quem tem sede, venha! Rabia Súria, Mandúria, Candaramácia. Quero ver. Quero ver intelectual, bacharel, psicólogo, ou seja, Deus, o que importa, desbancar doutor da lei com uma pergunta secular dizendo: necessário vier nascer de novo, e dá um nó na cabeça do doutor. Quero ver. Eu quero ver. Quero ver alguém responder uma pergunta com outra, ao ponto de calar quem lhe fez a primeira. Quero ver. Com que autoridade faz isto? Digo agora. Se me disserem se o batismo de João era proveniente de Deus ou era proveniente dos homens, eu quero saber.